Fala galera do canal Café com Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um podcast muito especial hoje. Antes de mais nada, já vai deixando o seu gostei aí, compartilha com várias pessoas que esse podcast possa alcançar muitas igrejas, muitas famílias, muitos jovens, adultos, então compartilha com o máximo de pessoas possíveis, tá legal? Estou aqui usando camisa do Café com Jesus, off-white, branca que fala. Um dos nossos convidados está usando outra, daqui a pouco ele mostra. Você pode garantir no site da OJF Club, www.ojfclub.com, tá passando aqui embaixo, e garantir a sua. Hoje eu tô aqui com dois convidados especiais, que é o Rafa e o Wesley, sejam bem-vindos. E aí, galera? Bem-vindo, Wesley. Já é de praxe, tá aí. Casa, o Rafa também, né, Rafa? Já teve algumas vezes aqui, Acho né? que é a terceira vez. Terceira, é verdade, a gente gravou um sozinho e um com a Roberta, né? Isso. E hoje eu trouxe esses lindos aí. Ah, mostra a tua camisa, essa é a preta do Black, Café com né? Jesus. Aqui. Eu trouxe esses lindos aí pra estarem aqui hoje e a gente falar um pouquinho, porque pra quem não sabe, eu sou o líder dos jovens, pastor dos jovens aqui da igreja, mas teve um começo. E esse começo foi junto com o Rafa, depois surgiu o Wesley, a gente vai falar um pouquinho sobre como é começar um ministério de jovens, como é liderar os jovens, as histórias que a gente passou, as dificuldades, os momentos legais, e entrar um pouquinho na questão de discipulado também, né? Por isso que o Wesley tá aqui hoje, que ele foi discipulado pelo Rafa, e vai ser uma benção. Amém. Amém? Amém. Tá feliz de estar aí, Rafão, novamente? Amém. Muito feliz. Quer deixar um recado pra galera que nos assiste? Eu tenho certeza que esse podcast vai edificar a vida de quem assistir, porque é uma caminhada muito bonita, né? Hoje, One Way, né? Desde o início até o dia de hoje. São 7, 8 anos? Vai fazer 8 em janeiro. Então, Porque nós começamos a rede em janeiro. Então, indo já para 8 anos, ter uma história, uma caminhada longa, uma história muito bonita de crescimento, de construção, e é uma grande bênção. Amém. Você, Wes, hoje talvez vai conhecer algumas histórias novas aí que talvez tu não saiba. É uma honra tê-lo aqui novamente. Obrigado. Quer falar alguma Tamo coisa junto. também? Não, eu tô Tá de boa. Então vai, pode sair. Brincadeira. Eu tô aqui hoje pra deixar claro porque eu tô com uma xícara. Eles não achei essa xícara aqui do dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Nós temos um vídeo com o Joãozinho aqui no canal, você pode assistir. Ele tem essa síndrome e é um testemunho da família deles, é lindo, você pode assistir no canal. Sem mais delongas, vamos começar aí. Rafão, então, como você disse, há quase 8 anos atrás, né, que a gente começou em janeiro de 2018 a rede, o pai me falou assim, vamos começar a rede de jovens. E eu nunca disse não para um desafio, eu sempre disse sim, por mais que eu tava com muito medo. Aí eu disse sim, e eu lembro que a gente começou, tem as fotos até hoje guardadas, aquela primeira rede de jovens, que de jovem, assim, de idade de jovem, tinha 3, 4, assim. E eu jamais imaginaria que um dos caras que mais ia me ajudar era quem tava lá segurando um bebê no colo, que era o Davi, né? O Davizinho era um bebezinho, uma hora a Roberta tava com ele, uma hora você. E naquele, eu não lembro a data, mas eu vou pegar bem certinho, naquele janeiro de 2018, a gente começou a rede de jovens. Você veio naquela primeira rede, né? O que você pensou em estar naquela rede? O que passou na tua cabeça? Não sei se tu lembra. Tu já tinha no teu coração de ajudar desde o início? Como é que surgiu no teu coração a ideia de ajudar algo que estava do zero, que era a rede de jovens? Eu só pontuar algo, né, que ele fala que eu já não era tão jovem, né, mas na época eu tinha a idade que ele tem hoje, quase verdade. a mesma idade, né. Nós temos 10 anos de diferença, Isso, né, para ficar claro. Então, daqui 2 anos ele chega na mesma idade, eu tinha 28, né. Verdade. E eu até hoje, eu me relaciono assim, tenho uma amizade com muitos jovens. O Wesley tá aqui do meu lado, é um dos caras que é um dos fechamentos mais perto que eu tenho. A gente sempre tá junto, fazendo as coisas juntos. E eu sempre gostei, né, de estar envolvido aí com jovens, né. E eu casei muito novo, eu tive filho novo, né. E eu não me lembro como eu vim parar aqui, foi meio de paraquedas, assim, vamos dizer, né.
Mas eu acho que algo que moveu também o meu coração foi o desafio. Uhum. Eu também sou movido por desafio. Eu gosto de enfrentar desafios, né? E quando é com Deus é melhor ainda, né? Porque Amém. a gente sabe que Deus é quem dá o crescimento, Deus dá o avanço, né? Então é só a gente seguir. Amém. E eu lembro que o pai falou, né, pra gente começar a rede, só que a gente não é uma igreja tradicional, né? A gente é uma igreja em células. Então, a gente não ia ter só o culto de jovens, teria que ter alguma célula. E a gente iniciou a célula lá na tua casa, né, Rafa? Mas era longe aqui da igreja, né? Pra quem não conhece Chapecó, é longinho. Se não tem carro, é muito longe, né? Era como... Que bairro que era lá? É a outra extremidade da cidade, outra né? Aqui extremidade. nós estamos na parte sul da cidade, é na parte norte, lá próximo do shopping, né? São dois extremos, né? Sim. Chapecó não é tão grande assim em questão territorial, né? Mas dá aí uns 20 minutos de carro. E aqui em Chapecó nós temos um trânsito assim relativamente tranquilo, né? Então é chão, é uns 10, 12 quilômetros, eu acho. E eu lembro que a gente começou lá essa célula e, cara, talvez me falhe a memória, Rafa, mas eu lembro que, sei lá, vou chutar um número aqui, mas 70% ou 80% das vezes era só eu e tu, né? Era só eu e tu. E como é que foi também abrir uma célula na tua casa, assim? Não sei se tu já entendia um pouco o que era célula, como é que foi dar esse primeiro passo ali na visão celular? Eu cheguei na Eira e logo que eu cheguei teve um seminário com o pastor Jairo aqui. E ele explicou um pouquinho sobre a visão e ele lançou um desafio para lançar Boa. novos líderes, Boa. né? E eu fui lá para frente para receber essa oração. E eu acredito que eu recebi uma unção nesse dia, né, para liderar. E eu me apaixonei pela visão, né? Então eu quis logo de cara já abrir uma célula. E se eu não me engano, naquele tempo, quem teve o direcionamento, quem deu o direcionamento para nós, eu acho que foi a pastora. E disse, o Rafa quer abrir célula. A Roberta ainda não caminhava junto comigo, né? E ela vinha na igreja, mas era noutra pegada ainda, né? Ela ainda não era batizada e tal, então eu ia ter uma célula só uma célula de homens, né? Então a pastora achou legal, né, a gente fazer com os jovens, né? Daí a gente abriu a célula lá que nem você disse, a maioria das vezes era eu e você. Era né? eu e o Rafa, cara. Eu tenho até hoje no meu celular algumas artes que eu fazia na época pra convidar e tal. Mas era tudo do zero, né, Rafa? Esse era o maior desafio. E talvez seja pra muitas pessoas, né? É você organizar as coisas, você pensar nas coisas e no começo é você e às vezes só um, ou às vezes você sozinho. Eu nunca vou esquecer, vamos pular um pouco pra frente. Aquela rede, eu não sei se tu lembra, mas eu organizei tudo, liguei telão e tal. A gente sentou lá atrás, eu, você e aquele guri que acabou falecendo, é o Michael. Era eu e nós três, né? E tu lembra até hoje a palavra, né? Eu também lembro porque tu lembrou. Nós sentamos nós três. Então, o começo, ele é complexo, ele é difícil aos olhos humanos. Porque, na verdade, assim, eu não sei você, mas eu vou falar por mim. Por mais que a gente tava ali só nós, e nesse caso esse guri ali junto também, eu nunca tava triste, cara. Tava feliz, tava cumprindo o propósito de Deus. E automaticamente vendo uma vida ser salva, que era a tua, né? Uma família, né? Uma família, exatamente, não era só você. Era o Davizinho lá, pequenininho, quase nem sabia chutar a bola, hoje já é um jogador, lá correndo, mas ali estava começando um propósito, um chamado, né, na vida de vocês todos, né? E como é que foi essa história, a história que a gente sempre fala aí da tua primeira célula, que eu falei, Rafa, na próxima aí tu leva a palavra. Como é que foi? Todo mundo que se dispõe a fazer célula sabe que é um desafio muito grande a primeira vez que você vai levar uma palavra, né? Ou às vezes você nem é líder ainda, mas o teu líder pede para você levar uma palavra. É um desafio muito grande, porque é algo que te tira da zona de conforto, né? E eu posso falar que eu, antes de conhecer Jesus, eu era um cara totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu tinha dificuldade para me expressar, para conversar com outras pessoas, para falar sobre algo, né? E então o desafio era gigante, né? E eu me lembro que eu preparei a célula toda no celular, né? Fiz até hoje, eu faço dessa forma, né? Eu preparei a célula no celular
e ali estavam minhas anotações e tal, e chegou na hora da célula, eu acho que eu li o versículo e o meu celular bugou. Pifou. Meu celular pifou e eu perdi toda a minha anotação. Deixa eu colocar o celular no silencioso. Tranquilo. Eu perdi toda a minha anotação, o esboço que eu tinha feito, e o que eu lembrava era bem raso, porque eu não tinha um conhecimento, né, da Sim. palavra. Eu estava começando, engatinhando, né, na caminhada com Deus. E eu acho que esse tempo que eu falei aqui sobre isso durou mais do que a célula. É verdade. A célula durou 1 minuto e meio, eu acredito. Verdade. No máximo, né? Mas o Johnny, como um líder muito sábio que é, ele disse, não, Rafael, é isso aí, show, é isso aí. Bora. Foi benção, bora, vamos pra rede. Não, a bênção foi, né? Você falou a palavra, só falou de uma forma rápida. Mas eu lembro dessa célula. E todo mundo começa assim, né? Ninguém vai começar sabendo as coisas, né? A gente começa devagarzinho. Eu lembro a minha primeira célula também. Foi 5 minutos, eu acho, nem isso. Daí o meu líder pegou e discorreu a palavra, né? Então tudo tem um começo, né, Rafão? E ali, querendo ou não, ali já começava, né? Algo novo na tua história, na tua caminhada. Hoje você continua sendo líder de célula, mas de mais células ainda, porque começou ali, né? É uma sementinha que é plantada lá no comecinho, que às vezes as pessoas nem conhecem a tua história. Algumas pessoas que estão caminhando contigo hoje talvez nem sabem como começou, mas começa lá, devagarzinho. Que nem tu, quando tu lembra a tua primeira célula ou não? Lembro. Foi também breve? Foi bem não? rapidinho. Uhum. Ainda falei sobre um assunto, mano, que nem o Rafa falou, tipo, hoje você tendo conhecimento da palavra, né, você tendo comunhão com a palavra, tu consegue distorcer diferente. o assunto, tu consegue falar sobre. E eu quis falar sobre um assunto sobre o coração, mano. E é complicado tu falar sobre o coração, né, que eu citei que o nosso coração é enganoso, o coração do homem é enganoso, mas daí, tipo, eu falei isso e eu não conseguia falar mais nada, mano. Fiquei naquela, daí também durou bem pouquinho. Daí o Rafa disse, não, benção, mano, e tal, né? A história se repetindo, né? Isso que é o legal, né? Mas o Wesley foi melhor que eu. Esse que é o legal da visão celular, né? Um dia você foi um bebezinho ali sendo ensinado e outro dia você tá ensinando a outros, né? Até eu fiz num caderninho, até me perdi nas folhas lá, lembra? Não conseguia passar a agenda. Mas enfim, a gente começou ali a rede e assim foi indo. Depois a gente mudou, a gente fazia numa oficina aqui perto, não sei se tu lembra, a gente fazia ali. Depois de um tempo a gente começou a fazer aqui na igreja também. E aí conforme foi vindo os jovens, aí um foi abrindo o coração para abrir uma célula aqui, uma célula ali. Mas nesse meio tempo tava ali você, né, Rafão? Tipo, muitos jovens passaram, muitos jovens entraram, saíram. Mas você só saiu da rede de jovens pela questão mesmo da... Não digo nem da idade, porque você é um jovem ainda, né? Na tua idade, quando tiver a tua idade, eu vou me considerar um jovem ainda. Eu digo pelo momento da tua vida. Você tá numa vida muito adulta agora, né? Muito mais adulta do que hoje os jovens que a gente lidera, né? Mas o que você mais aprendeu nesse tempo estando ali com os jovens? O que mais tocou o teu coração, que tu leva até hoje na tua caminhada com Deus? Eu quero só pegar um pontinho sobre nós estávamos falando sobre a liderança, né? Uhum. E eu atribuo tudo que chegou hoje na minha vida de bênção a essa liderança, sabe? A abrir o coração, abrir a minha casa para falar de Jesus, né? E porque quando você falou, né, que a gente fez numa casa alugada lá próximo do shopping, depois a gente fez numa oficina aqui, a gente veio fazer na igreja, aí depois daqui a gente foi fazer a célula na casa onde eu moro hoje, que eu fui morar lá de favor, naquela casa lá. Eu estava numa situação financeira bem difícil e eu fui morar lá de favor. E a gente chegou a ter uma célula com 20 jovens lá, no final de ano. E depois o tempo foi passando, eu sempre fiz célula lá em casa, para encurtar o caminho. Hoje aquela casa é minha, da minha família, né? A gente comprou aquela casa, né? E eu atribuo tudo isso a bênção de Deus através da oportunidade. Liderar a célula é uma oportunidade, né? E agora falando sobre essa experiência, né, de estar com os jovens, de caminhar com os jovens, eu sou muito grato a Deus porque nesse tempo de estar na rede de jovens ali, foi o tempo que Deus colocou. Hoje eu diria que eu tenho três grandes amigos, pessoas assim que eu posso contar para qualquer situação, em qualquer horário, qualquer momento.
Duas dessas pessoas estão aqui, né? Uma é meu líder, que foi meu líder, o Johnny. O outro, Wesley, que veio parar na minha célula. Ele não foi apenas um cara discipulado por mim. O Wesley é um irmão, é um cara que a gente anda muito colado, a gente anda muito junto, a gente tem uma conexão muito forte. A gente tem uma amizade muito próxima. E o outro é o André, né? Das 3 pessoas, né? O outro é o André. E todos foi nesse tempo, sabe? Todos foi nesse tempo. Foi pessoas que Deus colocou na minha vida para caminhar, né? Junto comigo, através da rede, né? E eu um dia tive uma experiência muito legal também com Deus, porque um dia, quando eu estava nessa transição de sair dos jovens, daí a Roberta já começou a caminhar junto comigo. A gente já estava trabalhando com os adultos, né? Eu fazia célula com homens, ela com mulheres, mas eu continuava fazendo com os jovens. E Deus começou a inquietar o meu coração sobre a minha célula. E até a minha célula, daí depois o Wesley assumiu, né, a célula, né? Ele já se tornou líder, multipliquei ele já ficou com a célula, né? E eu senti que aquele era o momento de passar o bastão, né? Vamos se dizer, né? Mas eu tive uma experiência muito legal, assim, sabe, com Deus, assim, um pouco dura, vamos dizer assim, mas algo muito legal, sabe, que eu acho que todo jovem, ele deveria parar para pensar nisso, né? Um dia eu estava na rede e eu vi você, mais 2, 3 jovens, talvez o Wesley estava junto, 2, 3 meninos, e vocês estavam numa resenha, sabe, e eu vi que aquela resenha que vocês estavam, assim, dá algo, tudo da idade de vocês, ali 17, 18 anos e tal, eu me encaixo nos papos, mas eu naquele momento eu tava de fora, sabe? E eu pensei assim, eu disse, por que que eu não tenho a idade desses guri aí, né? Por que que eu não cheguei aqui na idade desses guri, né? E Deus me fez lembrar que lá, quando eu tinha 13, 14 anos, eu cheguei numa igreja e tive a oportunidade de viver a minha juventude na presença de Deus. E eu acabei me afastando. Então eu perdi esse tempo. E o tempo é algo que não volta, né? O tempo perdido não tem como se resgatar, né? Então ali Deus falou ao meu coração, né? Que eu tive aquela oportunidade. Todo jovem, quando chega até Jesus, tem essa oportunidade de viver a melhor fase da vida, porque a adolescência, né? A juventude ali é a melhor fase da nossa vida. Eu ainda sou jovem, né? Claro que é. Eu ainda sou jovem. E a juventude, ela é a melhor fase da nossa vida. Sem sombra de dúvida. Eu ainda não vivia as da frente ali, mas eu vejo as pessoas mais velhas falando que essa é a melhor fase. Então, por que você não viver a melhor fase da tua vida dentro do melhor lugar, com as melhores pessoas, no melhor caminho, né? Então, eu acho que o principal legado que ficou para mim, assim, dessa parte de estar na rede de jovens foi isso, sabe? É que você viver a tua juventude na presença de Deus é algo maravilhoso. E estar com jovens é um desafio, né? Porque os jovens, eles têm muitas distrações, muitas coisas, né? E às vezes você tem que suar um pouquinho mais para conseguir trazer um amigo teu para perto de Jesus. Mas o jovem, ele é muito intenso. Quando ele entende o que Jesus pode fazer nas nossas vidas, o jovem, ele é muito intenso. Ele é muito... Hoje eu faço célula com adultos e os adultos são mais naquela, sabe? O cara já tem uma experiência de vida, ele não faz nada fora da curva, né? E um jovem não. Jovem tipo, eu me lembro de um dia que eu peguei de madrugada, eu acordei, eu vi que o Wesley estava online, e eu chamei ele, eu falei, mano, vamos começar uma oração de madrugada, às 3 horas da manhã, 3, 4 da manhã, uma campanha de oração e tal coisa, e ele disse, bora, vamos fazer. E teve um dia que eu peguei no sono e ele tava me chamando, e aí, meu líder, vamos lá, tá na hora de orar e tal, e coisa, sabe? E isso é uma coisa, vamos dizer assim, mais difícil de você... essa construção com os adultos. Sim. Os jovens estão mais dispostos, né? Eles são muito mais fervorosos, muito mais intensos em tudo que eles vão fazer, né? Então eu acho que isso foi o que me deixava muito feliz, sabe? De estar participando da rede, né? Amém. Estar com jovens, você aproveitar a tua juventude com Cristo, você acaba não vivendo algo passageiro, mas algo eterno, um legado, que nem você falou, né? Que fica no teu coração para sempre. Tenho certeza, que tudo que eu viver e tô vivendo, um dia eu vou olhar para trás e vou ter muita gratidão a Deus, muito
amor por Deus, sabe? Pelo que ele vai fazer e fez, né? Mas enfim, queria só lembrar algumas histórias, né? Uma delas era essa, que eu já contei, né? Arrumei tudo. Na época, o Rafa vai lembrar, eu que cuidava do som, eu que cuidava da foto, eu que fazia tudo, até na hora da rede ali, né? E aí eu organizei tudo, mano. Mas tudo, 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 tudo. E veio o Rafa, de praxe, né? E veio o Michael, que esse guri acabou falecendo, acho que já faz um ano e pouco, né? Não sei se tu lembra, né, dele. Um ano e pouco. E ficou nós três, mas eu lembro da palavra que o Rafa me lembrou um tempo atrás, né? Que era sobre flecha, né? Ser como uma flecha, que nós somos como uma flecha na mão de Deus, que ele nos lança rumo ao alvo, rumo ao propósito, rumo àquilo que ele tem para nossa vida. E querendo ou não, foi o que ele fez com nós, né? A gente foi flechas na mão de Deus. Que Deus nos lançou, que alguém cuidou de nós, alguém cuidou de mim, um dia eu cuidei do Rafa, o Rafa cuidou do Wesley, e agora o Wesley tá cuidando de outros e assim vai. Mas cada momento foi incrível, né, Rafa? Não sei se tu lembra algo em específico, mas eu lembro de cada história. Uma delas é o retiro que a gente fez aqui. Não era nem retiro, era um acampamento de inverno, né? Toda a organização. Basicamente eram pessoas já mais de idade, era você, a Roberta, o André, era todos mais de idade, assim, ali junto, fazendo por algo que tava bem no comecinho, né? Bem no começo. Não sei se tu lembra alguma história ou algo em específico que tu gostaria de relembrar aí no podcast. Porque é muita coisa, né? É muita coisa que a gente viveu, né? Uma coisa eu lembro, com muito carinho, as nossas idas lá na tua casa, depois da rede. Alguém fazia alguma coisa, alguma janta alguém fazia. Aí tinha aquela brincadeira que nós fazia da música. Tu lembra? Lembro. Ah, eu lembro demais, cara. Não sei se tem algo que tu lembra assim. Eu lembro. Quase que sempre as resenhas pós-rede eram lá em casa, porque eu e a Roberta, a gente já tinha casa, e a maioria dos jovens morava com os pais, né? Então, para não tirar os pais da rotina, porque jovem faz bagunça, né? Sim. Imagina no sábado à noite é um terremoto, você junta aí 10 jovens aí e derruba o bairro, né? E então a gente ia lá para casa e era sempre uma festa, né? Verdade. Era sempre uma festa. Era bom demais, cara. Não que agora não seja, né? Mas aquele tempo, tudo no começo, a gente com expectativa, todo mundo sonhando junto. Eu lembro uma vez que a gente fez uma festa, não sei se tu lembra, que se chamava Mais Um. E a gente foi lá no André organizar algumas coisas e todo mundo com expectativa de vir jovem novo, de começar algo, de sair do chão, né? Aquilo que era um sonho que começou lá em Concórdia, no coração do pastor Jairo, começando a Eira, depois veio pra cá e depois alcançou o meu coração. E no meio disso tudo também eu lembro que eu cheguei pro Rafa com a câmera, né? E falei, Rafa, aqui é o foco, aqui tira foto, vai. Quem sabe um dia isso seja uma profissão tua, enfim. Depois tu até fez uns casamentos, né, Afonso? Como é que foi também esse baque aí de aceitar uma câmera na mão pra tirar foto na igreja? É que nem eu falei antes, eu gosto de desafio, né? Tudo aquilo que chega de novo pra mim, eu gosto de aprender, gosto de fazer isso em tudo, né? Até no meu trabalho. E então o Johnny chegou, acho que 5 minutos antes da rede e disse, Rafa, hoje eu não vou conseguir tirar as fotos, né? Porque o Johnny fazia tudo, né? Aí ele foi passando algumas coisas para mim. Depois daí, hoje é legal, né? Ver o pessoal trabalhando. Tem o staff, tem a mídia, tem a câmera e tal, né? E daí chegou um tempo ali que eu tirava fotos, né? Aí na hora da oração eu corria lá atrás, desligava as luzes e tal, e coisa, precisava alcançar alguma coisa, eu alcançava. Então eu fazia staff, fazia mídia e tal, e coisa, né? E o Johnny fazia a rede ali. Para quantos jovens? 3, 4. Mas a organização, o amor, a preparação para a rede era igual hoje. É igual. A excelência, né? A A excelência era a mesma, né? Então, foi muito legal, sabe? E essa parte da fotografia entrou e eu ganhei muito amor por isso, né? Depois eu fui fazer curso, fui me especializar, né? Procurar saber mais. O Johnny é líder, né? Nós na mídia, e ele é líder de louvor também. Eu sempre vejo ele falando, né? Que a gente deve buscar aprimorar, né? Aquilo que a gente faz, né, dentro do reino, né? Então eu fui fazer curso e tal e coisa, e Deus acabou até colocando alguns recursos na minha vida, que na época eu precisava bastante, através da fotografia, né? Eu fiz alguns ensaios, fiz casamentos e
fazia edição, fazia tudo. Era algo que eu gostava bastante de fazer, né? Hoje eu já não faço mais, que a minha parte profissional caminhou para outro lado, né? Mas eu continuo, né, na fotografia, e hoje eu sou até líder da fotografia, né? E tenho o pessoal, né? Agora, hoje já não é mais só eu, né? Eu tenho uma turma aí, tem a Thay, tem a Rose, o Marcos, o Pedrinho, que tá iniciando também, que ajuda, né, na fotografia, né? Porque hoje mudou, né? Hoje mudou, a gente tem mais compromissos aqui na igreja, né? Mais dias assim, né? Mas é algo, eu sempre gostei muito de trabalhar no reino, né? E eu sinto que todo o tempo que eu trabalhei e trabalho no reino, quanto mais trabalho você empenha no reino, menos esforço você faz no teu trabalho lá fora. Amém. Amém. É uma bênção poder servir. Todo mundo aqui que tá aqui dentro faz alguma coisa na igreja. E a gente faz pra Deus, né? Se fosse por mim ou pro pastor, de nada adiantaria. Essa que é a verdade. A gente é ser humano. A gente faz pra Deus. Quando a gente vem pro culto, é pra cultuar a Deus com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente entrega. E no meio disso tudo que a gente viveu, também chegou a pandemia, né? Tu chegou no tempo da pandemia, né, Wesley? Eu cheguei na pandemia. Chegou em 2020, né? 20, Foi isso aí. 2020. E aí também foi um desafio, né? Liderar os jovens na pandemia. O Rafa vai lembrar muito bem. E essa é uma história legal, cara. Eu nunca vou esquecer a data. Era 17 de março, cara. Que nós viemos aqui embaixo gravar um backstage, gravar uns vídeos. Que era tipo os bastidores do show de talentos que a gente ia ter na igreja. Ia fazer um show de talentos com os jovens. Eu tava com uma expectativa alta. Que a gente já tinha feito um ano antes. E tinha sido legal pra caramba. Alguns jovens novos chegaram naquele show de talentos. Então eu pensei, esse ano vai ser melhor ainda. Cara, eu e o Rafa gravamos o vídeo. Depois tinha uma reunião, né? De 12. A gente gravou o vídeo. A gente chega na reunião. O pai vem com uma notícia da internet. Que a pandemia ia fechar tudo, né? Por causa da pandemia ia fechar a igreja. Ia fechar tudo. Cara, aqueles vídeos estão arquivados. Eu nunca usado aqueles vídeos. E a gente entrou num processo que foi uma loucura. Não sei se tu vai lembrar também, Rafa, mas provavelmente sim. O pai só me olha assim, Wesley, naquela reunião. E fala assim, não sei como, mas até domingo, isso era uma quarta, a gente tem que dar um jeito de fazer um culto online. Cara, eu não sabia nada, cara. Não sabia zero de coisa. Nós não tinha câmera filmadora, como tem hoje. Hoje seria muito fácil, sabe como é que é aquela câmera? Eu ligo o HDMI, que vai no computador, a imagem já tá no computador. O áudio vem da mesa. Pronto. É só isso. Aquela época, o Rafa lembra, né, Rafa? Tinha outra mesa Cara, ainda, né? mano, o pior de tudo não era nem a mesa. O pior de tudo era a imagem em si. O áudio também não era dos melhores. Uma imagem, eu estava com a câmera que nós tirava foto. Não é uma filmadora, é uma câmera antiga, pequenininha. Nós gravava longe, pegamos cabo lá de cima, jogamos pra baixo. Tu lembra dessa situação aí, Rafa? Lembro. Parecia algo de outro mundo, né? Enquanto tu fala, eu vou achar aqui. Porque fechou todas as igrejas, né? E o pastor queria fazer esse culto online. Eu não peguei muito essa parte da parte da produção ali. O Johnny foi atrás de ver como é que fazia com a câmera e tal. Tinha tempo, não fazia nada. Ele me chamou e disse, domingo vamos lá. E a gente chegou e tal, organizou tudo. Nem um tripé a gente não tinha. É verdade. O nosso tripé ele era duopé. É esse aqui, tá? É esse tripé que tá nessa câmera que tá filmando vocês. Ele só tinha dois pés funcionando e o outro pé em cima de uma cadeira. E depois o irmão fez o tripé aqui, o pé dele. Depois vocês veem aqui o pé. A gente colocou ali. E no meio da gravação, eu não lembro, no meio do culto, eu não lembro o que aconteceu, mas algo aconteceu que, tipo, travou, algo que tava assim, sabe? E eu e o Johnny ali atrás, meio assim, e o pastor fazendo a palavra, e ele não sabia o que estava acontecendo, né? E depois normalizou, ficou tudo certo, tudo ok, né? E quando terminou a palavra, o pastor disse, nossa, o que aconteceu, gente? Vocês estavam caminhando pra cá e correndo pra lá. Ele só via nós andando que nem louco. Nossa, né? Mas eu acho que foi uns 90 dias. Foi vários cultos, cara. Foi vários cultos, porque a pandemia ela iniciou em qual mês ali? Março de 2020. Março, eu lembro que depois passou a Páscoa, né? Enfim, teve vários domingos. Era complicado, né? Porque eu fiquei também sem trabalhar. Pra mostrar pra vocês. Trabalhar um mês, né? Eu vou gravar a tela aqui, depois eu coloco na edição, daí o pessoal vê também. Tá gravando. Era a primeira live nossa, já tinha arte.
Já tinha arte, fizemos um negócio profissional. E aí, ó, tinha até cronômetro, mano. Cronômetro. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora ouvindo a música, ó, tá tocando uma música, ó. Começou a dar direitos autorais na live, mano. Foi isso que Foi aconteceu. isso, apareceu tipo assim um negócio de direitos autorais. Por causa da música, Que a né? live podia cair. Que a live podia cair. Foi isso que aconteceu. E ó, quer ver quando o pai entra aqui, ó? Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha a qualidade do áudio também, mano. Áudio e imagem, cara. Ó, 5, 4. Ele vai estar olhando pra nós, quer ver? Ó, a qualidade de produção. Bom dia, estamos muito felizes nesta manhã de E poder daí começou. estar. Cara, foi um desafio, né, Rafão? Mas valeu a pena. Até rede de jovens a gente fez, né? Até rede de jovens. O OBS que a gente usa até hoje é o programa que a gente vai fazer as lives. Eu conheci esse programa por causa dessa situação. E é usado até hoje nas nossas gravações aqui. Então, Deus, tudo tem um propósito, né, Rafa? Tudo. E tu chegou nesse tempo, Wes? Eu cheguei no tempo de pandemia, porque eu vim uma vez, acho que numa rede de amigo. Eu lembro quando ele chegou, cara. Eu acho que numa rede Ele de chegou amigo, com uma se não me Bíblia engano. embaixo do braço e é convidado pela Thay. Duas coisas. Primeiro eu pensei, a Thay achou alguém, né? É alguém Sim. ali que ela achou. E segundo, eu falei, cara, esse cara é crente. Veio com uma Bíblia embaixo do braço. Depois da rede, a Thay me falou, não, primeiro ele é que é meu primo, ela disse. E segundo, ele tá mais pro lado do mundo do que na igreja. Ele só veio com a Bíblia porque, obviamente, tua família, Sim, tua minha mãe, daí minha mãe, eu falei pra mãe que ia na igreja, daí a mãe ficou faceira, daí a mãe disse, pega minha Bíblia aqui então e leva, né, lá que fala uma palavra, tu abre a Bíblia e procura. acompanha junto, né? Eu disse, tudo bem, Daí né? tu veio essa primeira vez. Eu vim a primeira vez, era numa rede do amigo, depois eu demorei mais uns 6 meses, eu acho, pra voltar. Uns Não, 6? voltou final do ano, eu acho Isso, só, né? daí eu voltei final do ano. Isso, final do ano, que daí foram quando. Cara, eu fiquei muito assim, perdido, mano. Perdido, porque assim. Eu também, tipo, Era não. no dia da macro dos guri. Eu era meio envergonhado, É, mano. Não tinha, eu eu não, lembro, eu não cara, tinha. muita coisa. Tipo, eu não tinha convivência com vocês, assim, não tinha. Porque assim, acho que. Eu já vou falar. Eu cheguei ali, a Thay me convidou. Exatamente. Cheguei naquele negócio do chocolate lá. Lembra? Na macro que tu falou do chocolate, daí do pastel que a gente foi na pastelaria. Lembra da pastelaria lá embaixo? Eu cheguei naquela vez. Aquela foi a minha primeira vez, de fato. Nem existe mais aquela De pastelaria. fato, conversando com vocês, né? Só que daí era envergonhado, né, mano? Não tinha, tipo assim, né, intimidade com vocês. Tá, daí eu fiquei, né? Eu trabalhava na LF Caminhões, beleza. Eu fui, daí vocês fizeram o Amigo Chocolate e tal, né? Daí eu lembro que eu ficava só no celular, assim, né? Pra dar umas baratinadas, né? Daí eu lembro que a partir daquele dia ali do Amigo Chocolate, eu vim que foi o que mudou mesmo, assim, que virou a chave da minha consciência, tudo foi na virada de ano, né? Na virada de ano. Que eu, tipo assim, eu vim, passei, a igreja tava lotadaça, lotada, daí a pastora que mandou você instalar a coisa aqui, que vocês fizeram também uma transmissão de lá de cima Aqui pra aqui de embaixo, baixo, sim, lembra? sim. E tava lotado. Daí ali a palavra do pastor foi muito forte, sim, no meu coração aquele dia. Pra não deixar de perder o raciocínio. Na verdade, a igreja tava lotada, mas é que voltou com aquele afastamento. Isso, isso. A cadeiras gente estavam fazia, separadas. os jovens desciam aqui embaixo, daí a transmissão do YouTube era passada aqui embaixo. Isso, pros perfeito. Mano do Era um céu. empenho, né? Era um empenho. Que Daí loucura, eu cara. lembro que depois daquele tempo lá, em janeiro, eu decidi, né? Disse, não, eu vou caminhar, né? Eu vou andar certinho, vou me endireitar. Daí foi que o Rafa me convidava toda semana, né? Toda semana, não deixava de me mandar E mensagem. aí tá um detalhe. Quando o Wesley veio, e nós estávamos conversando antes, relembrando, a Thay falou, não, ele vai pra tua cela e tal, e eu fiquei inquieto, não conseguia ficar em paz, eu tava feliz ao mesmo tempo, que era um jovem mais jovem, assim, nossa, eu vou me dar bem com esse guri e tal, mas ao mesmo tempo algo me dizia, não é pra ele estar ali na tua cela, não é pra ele estar na tua cela, e eu só lembro que eu falei pro Rafa, não sei se eu falei pra ti primeiro, enfim, mas que tu foi daí caminhar com o Rafa, né? Daí o Rafa te chamava. Isso, porque daí eu lembro que tu me mandou um áudio, tu sempre mandava áudio, até hoje. Até hoje. Tu sempre Hoje o manda... Pedrinho recebeu um. O Johnny sempre manda áudio. Ele mandou um áudio, eu tava na empresa, eu abri de manhã dele, disse, mano, e tal.
daí tu falou que a gente trabalhava em célula e tudo mais. Dele falou que ia me passar pra tua célula e tu ia me chamar. Que daí foi ali que tu começou a me chamar, né? Todo ali. E daí eu comecei aí, né? O Rafa me dava carona no começo, isso ajudou muito, assim, dar a carona, né? A Sim, carona tu era um ajuda muito. jovenzinho. Isso, exatamente. Por isso que eu digo que hoje. É que nem hoje eu tenho carro, né? Quando eu convido o jovem, eu já digo, tu quer carona? Precisa de carona? Vou te buscar, né? Porque isso ajuda muito, tu empurra a pessoa, tu vai conversando, a gente sempre ia conversando no caminho e tudo mais. E daí foi indo, né? Foi indo, a gente foi indo, e daí fui gostando, né? Fui gostando Sim. ali, fui fazendo amizades novas, né? E tal. Daí o Rafa me explicou como é que funcionava uma cela, a primeira vez que eu fui, lembro. Daí eu conheci tem as fotos lá, né? Da vizinha pequenininho, o Davi Aham. ficava do meu lado assim, daí a Roberta também. E eu lembro que nesse tempo vocês andaram, até hoje vocês são bem próximos, que nem o Rafa falou, né? Mas nesse tempo vocês andaram bem mais próximo ainda, né? Ser discípulo e líder. Como foi, pra galera que tá nos assistindo, pra ti, Wesley, a importância desse discipulado, desse andar junto? Que na verdade é o que o Rafa fez. O que Jesus fez com os 12. Andou lado a lado, ensinou o que era certo, o que era errado, o que devia fazer, o que não devia fazer. E o Rafa te discipulou como Jesus discipulava, né? Como foi importante esse discipulado na tua caminhada? Tipo assim, eu sempre vi, até hoje, né, eu vejo o Rafa como exemplo na minha vida, porque ele é mais velho do que eu. Sempre soube respeitar essa autoridade e conselho dos mais velhos, isso eu não posso reclamar. Mas eu lembro que quando eu comecei ali na célula, a caminhar, a dar os primeiros passos, o que acontecia? Eu lembro que tipo assim, o Rafa, ele me ensinou o quê? Que a parte da confiança primeiro, sabe? Eu lembro até hoje, a confiar nele, a se abrir, que é o que a gente faz hoje com os jovens, deles confiarem em nós, né? Não que a gente queira ser o pai e a mãe, mas confiar para que a gente possa dar um conselho, né? E ali foi um ponto, porque, tipo assim, eu não tinha mais confiança, assim, em ninguém, sabe? Eu não conseguia confiar numa pessoa, assim, de eu chegar e me abrir, que nem... Teve uma vez que eu tava numa transição, lembra, Rafa, de trocar de empresa? Lembra que eu fui conversar com ele, o que que eu fazia? E o Rafa disse, não, mano, o que Deus falar no teu coração, tu se sentir melhor, se isso tá atrapalhando tua vida, tá atrapalhando dentro da tua casa, não é de Deus e tal. Então, ali foi um conselho, assim, que eu levei pra minha vida, sabe? Aquilo me fez tão bem quando eu tomei a decisão de eu realmente trocar tudo que Deus ia me abençoar. Eu disse, cara, eu posso confiar nele, sabe? Eu posso confiar, eu posso me abrir com ele de verdade, né? E outra foi o que eu via nele o amor que ele tinha nas coisas do reino e eu disse, bah, eu quero ter esse amor, eu quero poder sentir o que esse vucu-vucu que ele sente, que nem a gente corria, né, Rafa? A gente corria, daí tipo assim, o Rafa dizia assim, Rafa, eu tenho um amigo meu que ele mora em tal lugar e ele quer vir pra cela, mas eu não tenho como ir. Não, vamos, tu tinha Sinic, lembra? Nós vamos lá pegar, nós perambulava, né, mano, a cidade, nós vamos lá pegar, vamos lá. Então, tipo assim, o Rafa sempre isso, né, mano, quando era que nem a campanha de oração, acho que era 4 horas da manhã, mano, a campanha de oração, e eu levantava logo depois pra ir trabalhar. Daí o Rafa disse, não, vamos fazer essa campanha de oração pra célula e tudo mais, pros nossos amigos e tal. Daí eu disse, não, vamos fazer, e a gente orava junto ali, no final o Rafa sempre me pedia, como é que foi pra ti, tu pedia a minha experiência na oração, então ele se importava comigo, eu Sim. entendia isso, que ele se importava comigo, e através dessa importância comigo, eu criei esse amor, sabe, eu criei, hoje eu posso dizer que o que eu vi no Rafa, hoje eu tenho muito isso em mim, que é o que? Um coração voltado pro reino. Tanto eu falo isso com prioridade. Hoje, se o Rafa tiver que abandonar o serviço dele tal horário para vir fazer as coisas pro reino, ele faz. Eu sou a mesma coisa. Então eu criei um coração igual ao do meu líder, entendeu? Igual a liderança em que me criou. Portanto, que quando a gente multiplicou a célula, que eu entendi o que era a célula, eu entendi o real significado da célula, em que foi a célula em que me ajudou, né, e me libertou e tudo mais, eu entendi que aquele chamado, aquilo não era simplesmente assim agora você é um líder de célula, não, mas era para ajudar pessoas que passavam
pelos problemas que eu passava, entendeu? E o Rafa deixou muito isso explícito pra mim, entendeu? Que a célula é pra ajudar pessoas, a célula é pra criar amizade, entendeu? Eu já não tinha mais nenhuma amizade, entendeu? E fui criando com um cara mais velho do que eu, que nem eu falei, eu não conseguia entender, cara, eu pensava, será que eu posso contar com ele? Mas ele chegou agora na minha vida, tem a gente tem esse pensamento, sabe? E quando eu vi que ele tava ali pra me ajudar, independente do horário, às vezes chovendo, eu tinha vergonha de dizer assim, eu preciso de carona. Eu lembro até hoje, eu tinha vergonha de pedir, eu preciso de carona e tal. Eu falava, não, a hora que tu precisar, me fala e tal, que tá chovendo, eu vou lá te buscar e tudo mais. Mas por aquilo, sabe? Por aquilo. Daí foi dando a confiança, né? A liberdade de poder trazer uma palavra na cela, de poder fazer uma oração. Eu era muito travado, lembra? Eu era muito travado nessa parte, assim. Eu tinha medo de fazer uma oração, eu tinha medo de falar, assim, pras pessoas, porque eu tinha medo de errar, entendeu? E errar é humano. Sim. Errar é humano, entendeu? Então, eu aprendi muito isso, sabe? E foi o que me atraiu, sabe? Foi eu vendo o amor que ele tinha pelo Senhor, pelas coisas de Deus, e eu criei isso em mim, sabe? Amém. Porque eu disse, eu quero viver isso também, Amém. sabe? Eu não quero simplesmente cumprir ali, tá tudo bem, não, eu quero viver isso. Eu falei comigo, eu quero viver isso. E eu entendi que foi quando, no meu coração foi quando aconteceu o batismo, entendeu? Quando eu me batizei, porque o batismo ele primeiro vem no coração, a mudança no nosso coração, foi quando ali recaiu a presença sobre minha vida, foi ali, quando eu entendi em que o Senhor tinha um propósito para mim, quando eu entendi que o Senhor tinha algo, projetos para mim, mas também quando eu entendi que eu tinha potencial, entendeu? Um líder ele tem que deixar muito claro para os seus discípulos em que todos têm potencial, desde o mais calado até o mais que fala muito, mas todos têm potencial, porque o Senhor ele nos vê de uma forma diferente, cada um, ele te viu de uma forma diferente, ele me viu de uma forma diferente, ele viu o Rafa, então ele olha para todo mundo, então todos têm potencial, e isso foi o que me alavancou, sabe? Que me deu fôlego, sabe, para continuar. Amém. Eu vejo que tudo que vocês falam aqui, né, o que nós estamos falando, até um dia muito interessante a gente reunia uma galera mais da antiga, e nem precisa ser gravado isso, mas a gente conversar sobre tudo que a gente passou, porque querendo ou não, vou falar de mim, em quase 8 anos, cara, muita coisa o Rafa falou, nem lembrava, e é tão bom trazer de volta aquilo. Parece, não sei pra você, Wes, relembrando isso agora, pra você, Rafa, relembrando algumas coisas também, dá um fôlego de vida, um ânimo, tipo assim, cara, beleza, hoje tá uma correria maior, ou tá assim, tá assado, mas olha como era lá no início, olha o que a gente fez, olha o que aconteceu, olha o que Deus fez, né? Eu não sei vocês, mas tá me dando algo diferente aqui. E a gente poder fazer isso, reunir mais as pessoas, né? E conversar o que Deus já fez nesse tempo. Até quando chegou isso, porque pra mim, tipo assim, eu já tinha no coração em que eu queria ser um líder de célula, mas tipo assim, eu não tinha um coração que eu queria ser dali 2 meses, líder de célula, tu me queria entende? ser Eu queria um dia. ser, mas eu queria me preparar, entendeu? Eu queria me preparar. E o Rafa chegou pra mim e disse que nem o Rafa falou, eu vou te entregar o cajado. O Rafa falou algo muito que isso eu guardo no meu coração até hoje, em que ele tinha conversado com Deus e ele falou com Deus que ele só entregaria a célula de jovens quando o Davi tivesse caminhando para ser líder, entendeu? Então, tipo assim, e daí ele falou que Deus falou no coração dele em que era para entregar a célula para mim. Então, tipo assim, olha o que Deus falou no coração dele em que era para ele deixar o sonho de entregar a célula pro próprio filho de sangue dele para entregar para mim. E aquilo, meu Deus, encheu meu coração de alegria. Eu disse, não, aceito e tudo mais, eu quero isso pra minha vida, né, e tal. Só que eu não sabia como lidar, não sabia como adquirir esse compromisso. Por quê? Porque eu não tinha local, eu malemar sabia falar direito, mas eu tinha um sonho. E isso nunca pode matar em nós, o sonho. E o Rafa disse, não, eu vou te acompanhar nos primeiros meses, nós vamos fazer acontecer. Até eu comecei fazendo na tua casa, a célula
lembra, Rafa? Não, vamos fazer aqui. Chegava lá todo horário, a gente preparava tudo mais. Depois a gente transferiu pra casa do Lucão, lembra? Lucas Mineiro, abraço, meu amigo, está assistindo. A gente transferiu pra casa dele também, uma grande benção ali, a gente ganhou. E, né, chegava um tempo que tinha 2 carros, né, mano, cheio de viazada lá pra cela e tal. Depois a gente transferiu pra casa do Fabrício e o Rafa tudo acompanhando, mano, acompanhando. Então, eu vejo muito essencial esse acompanhamento, entendeu? Foi o que me ajudou muito, sabe? Amém. Porque, é que nem eu falei, eu era um jovenzito, só tinha o sonho, porque falar eu nem conseguia falar direito, né? Era meio travadão, só tinha o sonho. Então, quando a gente tem o sonho e alguém que nos motive, Amém. mata a E charada. sobre isso de deixar o cajado, entregar um legado, agora é diretamente pra você e eu, né? Eu vou me olhar no espelho ali da porta. Tu tem noção que um dia, quem sabe vai ser os nossos filhos, mas quem sabe não, porque se a gente tem um filho, se eu tivesse um filho agora, ele teria uns 12, 13 anos, talvez eu entregaria pra ele a rede, mas talvez seria muito novinho pra assumir uma rede com 12, 13 anos. Mas tem noção que um dia a gente vai chegar pra alguém também, e às vezes não é do sangue, entregar esse legado, esse cajado. chamado, esse cajado da liderança dos jovens? É muito louco isso. Que eu vou ter que entregar pra alguém isso um dia. Você vai ter que Sim, entregar isso sim. pra alguém um dia. Por isso tudo que a gente tá fazendo agora é pra um dia, pro futuro, alguém desfrutar, alguém continuar. Seja o Davi, seja outros gurias que estão correndo aí pequenininho hoje. Quem sabe, e por que não, em nome de Jesus, tudo que a gente sofreu, lutou e tá sofrendo e lutando no meio dessa montanha-russa de emoções que é cuidar dos jovens, lá na frente eles não vão sofrer tanto. Eles já vão pegar algo preparado só para dar prosseguidade, continuar o avivamento, né, que começou. Então é muito louco isso. E eu ia falar antes que, ouvindo vocês, tudo vale a pena, né? Eu não sei vocês, né? A gente, obviamente, aqui tá só falando as coisas boas. Um multiplicou, outro fez isso, outro fez aquilo. Mas no meio disso tudo, tem seus momentos difíceis também, né? Como o Rafa falou no início, a gente cuida de jovens. E é muito complicado, jovem, porque há muita distração pro jovem, muito convite pro jovem. E eu não digo convite só pra uma festa, pra uma balada, é convite aqui. Convite para ver coisas aqui, convite para acessar coisas. E no meio disso tudo, a gente se alegra em ver, por exemplo, hoje eu casando, o Wesley vai vir a casar, você já estava casado, se firmou no casamento, comprou uma casa, tá bem financeiramente ali no trabalho, você também bem financeiramente, eu também, assim vai. É muito bom, mas ao mesmo tempo a gente lembra daqueles que nessa caminhada de 8 anos acabaram ficando pelo caminho. Uns, glória a Deus, eu dou glória a Deus, que alguns que eu penso assim, tá caminhando em outro ministério, glória a Deus, tá na igreja, tá na caminhada, mas a grande maioria não tá em ministério, que acabou a gente perdendo no caminho ali e tal, eles se perdendo junto, não estão em ministério, estão no mundo, né? Então eu queria ouvir de vocês como é também, hoje o Rafa lida com os adultos também, né, já deve ter passado por isso, ver as pessoas, muitas vezes, abandonando o chamado, o propósito, a caminhada com Deus. Como é para vocês lidar com isso? É sempre doloroso, né? Porque quando você cuida de uma pessoa, você investe o tempo, você investe recurso, você... até o amor, tudo, né? E sobre o Wes, né? Tudo que ele falou muita coisa que eu não lembrava, né? E eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu nem fiz tudo isso. Mas, na verdade, quando eu como líder, talvez agora tenha um discípulo meu pensando assim, nossa, o Rafa nunca fez isso comigo. Eu cheguei a me emocionar aqui. O Rafa nunca fez isso comigo. Mas eu diria que o Wesley, ele é a resposta de oração. Eu sempre orava a Deus. Eu cheguei a ter 20 meninos na célula. Daqueles 20 meninos, hoje tem o Rony junto com nós, é uma grande bênção. O Lucas líder, é um 12 teu, é uma tremenda bênção, né? Acho que nessa célula tava o Wesley também, tá aí também, é um 12 teu. E o Fabrício também, é uma bênção, tá aí, também tava naquele tempo. O Joe. O Victor, eu acho também, né? O Victor também, né? O André. Então a maioria da galera tá aí. E teve alguns que
que nem você disse, que se dispersaram, né? É muito doloroso porque é quase como se fosse uma traição, né? Você sente quase como se fosse uma traição, né? Que acho que a gente sente um pouquinho a dor de Jesus, né? Que a pessoa abandona Jesus para ir viver outra vida, né? Viver no mundo outras coisas, né? Acaba se afastando de Deus. Mas eu acho que toda essa parte a gente acaba não lembrando dessa parte, daquele, porque vê uma vida, como a vida do Wesley. E a gente vê os testemunhos que o Wesley conta lá de trás, do que ele era e o homem que ele é hoje, né? Hoje o Wesley é um cara trabalhador, um cara próspero, tá com um casamento engatilhado aí. Isso é milagre, né, mano? Ele diz que vai ter uns 5, 6 filhos aí. Amém. Vou ter sim. Casamento é milagre, mano. Ele já tem a casa própria dele, ele tem o carro próprio dele, tudo pago, quitado. E você vê que Deus fez tudo isso em tão pouco tempo. Aí você vê que talvez se tivesse passado 100 e esse 100 não tivesse permanecido, um único que teve uma transformação assim valeria a Valeu pena. a pena. É verdade. Wes, pra você, como é que é lidar às vezes com alguém que sai do caminho, né? Você sabe mais do que todo mundo, né? Hoje eu ando, como sou da equipe do Pastor Johnny, a gente sempre conversa muito, né? A gente sempre fala muito, eu me abro muito com ele, porque Johnny é boca de Deus pra minha vida, né? E, cara, dói muito, essa é a verdade, dói muito, porque primeiro, a gente não é de ferro. A gente também tem sentimento, dói também. E tipo assim, o Rafa falou, eu tenho isso hoje, glória a Deus tenho, mas como o apóstolo Paulo disse, eu comparo tudo isso a esterco perto da presença do Senhor na minha vida, sabe? E tipo assim, quando eu vejo que um jovem sai do caminho, um jovem que você cuida, um jovem que você deposita tempo, você deposita confiança, entendeu? Você deposita tudo aquilo que eu posso dizer, o possível e o impossível, você deposita nele para você ensinar, para que ele possa viver o que eu tô vivendo, para que ele possa viver o que, entendeu? Porque isso aconteceu comigo. Eu via vocês vivendo coisas em que eu não vivia e eu queria viver. Então por isso que eu andava junto, porque eu queria viver. Então quando eu vejo em que a pessoa se distancia do líder, se distancia com o líder, ele não é só um líder, ele é um amigo, muitas vezes um pai que está cuidando ali. Então, quando um líder perde alguém, perder, na verdade, é uma palavra muito forte. Não é que perde, a pessoa toma decisões erradas, por cada pessoa é dono da sua decisão. Isso dói, machuca muito porque você quer ver aquela pessoa bem com você. Você quer que ela viva um casamento. Você quer que ela quebre coisas em que não fazem bem para ela. Você quer que ela quebre maldições hereditárias. Eu quebrei muita maldição hereditária que vinha desde lá da minha família, entendeu? Então você quer ver o jovem dali 10, 5 anos, enfim, olhando para trás como eu olho hoje, como todos nós olham hoje para trás e dizem assim, obrigado por ter cuidado de mim. Eu falo, Rafa, obrigado por ter cuidado de mim, Johnny, obrigado por ter cuidado de mim. Por quê? Porque isso foi um passo essencial na minha vida. Então, quando acontece isso de um discípulo tomar uma decisão, muitas das vezes precipitada por causa de relacionamento, por causa de decisões em que o inimigo planta um dardo né, na cabeça e prefere dar ouvido para a voz do inimigo, eu sinto, sabe? Porque realmente a gente deposita a confiança como uma célula, né? A célula, você coloca o discípulo dentro da tua casa, você coloca o discípulo junto contigo, fazendo as coisas, você ensinando tudo que você sabe, para que ele diga, não, eu não quero mais continuar, não quero mais isso. Então, com certeza, dói, machuca, mas também eu sei que cada semente é plantada, sabe? Eu sei que um dia os jovens que saíram da minha cela, saíram da tua cela, cela do Rafa, um dia eles vão olhar e eles vão dizer, cara, uma semente foi plantada na minha vida. Quem sabe um dia retornam, Exato. Talvez não aqui, mas em outro ministério. Exato, entendeu? Retornam para Deus. Para Deus. Então é um processo, né? Amém. É um processo. Amém. Eu decidi entrar nesse assunto um pouco
doído, porque às vezes quem nos assiste, como eu falei, tá liderando jovem, liderando alguém e tal, e vai acontecer na caminhada. Saber como lidar, né? Saber que pode acontecer isso. Nem todos andaram com Jesus, que era Jesus, Sim. carne e osso ali andando na terra. Então, a palavra para isso tudo é não desistir, né? Porque com certeza, se eu puxar na minha memória, em 2019, alguns jovens largaram o caminho. Mas se eu tivesse desistido ali em 2019, em 2020 o Wesley não aparecia. Porque a rede não estaria aberta. Talvez ele não aparecia. Ou se eu tivesse desistido em 2017, ainda lá em Concórdia, talvez você também não apareceria. E aí a gente vai entrando em outras pessoas que a gente pensa, se eu tivesse desistido, essa pessoa não teria sido discipulada por mim. Essa pessoa talvez não conheceria Jesus. Então o lema é não desistir. Não é fácil, como você disse muitas vezes, você receber essa notícia de que a pessoa que você tanto cuidou não quer andar, mas a gente tem que continuar por aqueles que vão andar e por aqueles que estão andando, né? Que nem a gente tá 8 anos aí, muita gente passou. Meu Deus, se eu parar pra pensar e lembrar, mas eu preciso me alegrar por aqueles que estão junto ainda, aqueles que virão. E algumas vezes, alguns momentos de oração, Deus me faz lembrar dessas pessoas e eu continuo orando. Um líder ele precisa ser muito humilde. Eu já mandei vários áudios pedindo perdão para as pessoas que saíram porque às vezes eu não sabia o porquê da pessoa sair. Então, se foi por causa de alguma coisa que eu fiz, eu peço perdão. Hoje mesmo, no meu Insta ali, eu coloquei uma caixinha de pergunta. Quase 8 anos liderando jovens. O que eu acertei, o que eu errei? Fale aí nessa caixinha de pergunta. Até agora, só a gente falando sobre acerto. Mas, de verdade, eu fiz essa caixinha para aqueles que têm alguma coisa para falar, falem. Mas ninguém falou nada. Amém. Eu dei oportunidade porque eu quero, como líder, ser humilde e ajudar de alguma forma, né? Então, você que lidera, você que está nos assistindo, não desista, ame, seja humilde e Deus vai abençoar a tua vida. Ainda nesse assunto... Deixa eu comentar algo que eu comecei a falar antes e acabei não concluindo, mas vem ao encontro que você falou. Que a gente, como líder, a gente não pode se culpar, né? Por esse jovem que saiu, por esse jovem que às vezes abandonou. Por quê? Que nem eu comentei. Talvez algum discípulo meu que está assistindo olhe e diz, o Rafa não andou comigo como andou com o Wesley. Mas essa foi a abertura que o Wesley me deu. Muitos discípulos eu amei da mesma forma que eu amei o Wesley e não consegui me aproximar da mesma forma. Então o Wesley ele estava aberto para receber essa liderança, esse discipulado, né? Então às vezes o líder ele tem que estar ali disposto, com o coração preparado para ajudar, para servir, como Jesus fazia. Jesus servia as pessoas, né? E o líder ele faz isso. E quando a pessoa aceita, acontece isso, né? A pessoa cresce, a pessoa avança, a pessoa consegue ser ajudada pelo líder. E tem aquela pessoa que às vezes não dá abertura. Eu vou dar um exemplo aqui do Lucas. O Lucas, por muito tempo ele caminhou na minha célula. Eu nunca consegui ter abertura com o Lucas para sair e comer um lanche. Mais fechado, né? Sabe, eu tinha muita dificuldade. E o Jeff já teve essa abertura. Eu não conseguia. E hoje eu olho pro Lucas e, cara, eu digo que fantástico, cara. Fantástico o homem de Deus que ele é. Hoje ele é um jovem, mas é um grande homem de Deus. Eu acho que vai ser um pastor um dia. Eu vejo muito isso, né? Sabe? Ele é uma grande bênção. E lá naquele tempo, eu queria estar com ele do mesmo jeito que eu estava com Wesley. Eu ainda não tinha abertura com ele. Ele não conseguiu ainda confiar e foi. Mas o tempo foi passando. Aí eu saí, daí com o Jeff ele já conseguiu. Né? Então é isso aí. Falando, né, que nem você disse, assim, pro líder não desistir, né? Não desanimar, não desistir, porque às vezes depende mais de quem está recebendo do que propriamente do líder. Né? O líder está ali para todos. Às vezes eu tinha uma célula lá com 20, eu consegui caminhar dessa forma só com o Wesley, porque ele deu a abertura. É verdade. Bem colocado isso aí, Rafa. Bem colocado mesmo. Eu ia entrar numa história que eu não sei se tu vai lembrar, Afonso. Se tu não lembrar, tá tudo certo. É só porque me deu curiosidade agora, de nós lembrando desse tempo. Você pegou a minha transição do futsal para o meu chamado. Tu lembra dessa transição, de algo assim? Porque eu tenho algo muito nítido na minha cabeça, que a gente fazia a rede uma vez sim, uma vez não, né?
Um sábado sim, um sábado não. E acabou depois que eu aceitei o chamado, isso se tornando, a rede se tornando um foco mesmo meu, né? Tu lembra alguma coisa dessa transição aí ou pouca coisa? Eu lembro que assim, eu ganhei um líder, né? Porque eu lembro que quando eu tava no futsal ali, tu liderava a célula e tal, mas vamos dizer assim, o teu foco era outro, Sim. né? Tu pensava em jogar e tal e coisa. E quando você deixou o futsal para seguir esse chamado, o que te restou foi os teus discípulos. E o único que você tinha era eu, né? Então, ali, você cuidou muito de mim, né? Tudo que o Wesley comentou aqui, que eu fiz com ele, eu aprendi você cuidando de mim, né? Então eu lembro disso, sabe? Eu lembro da tua intensidade, né? Porque quando você aceitou o chamado, né? Então, você estava mais, vamos dizer assim, mais tempo dedicado, né, nessa parte da liderança, né? E isso me ajudou muito lá no início também, né? Amém. E tu também, Wes, na época ali que tu já entrou na igreja, eu já te coloquei fazer live, tu lembra? Te vesti de pescador, a gente fez umas lives no Instagram, né? Como é que foi pra ti? Já não vinha participar de umas lives? Tipo assim, porque assim, Eu tenho isso aqui, eu lembro, peraí. tem ali as lives, porque tipo assim, eu falo a verdade, aquele tempo lá, eu tava assim, que nem vocês me convidavam e tal, eu vinha pela parceria e tal, né? Mas ainda eu era tímido, acanhado, não tinha aquela e tal, né? Aquela abertura e tal, né? Mas tipo assim, às vezes tu me convidava pra participar de uma live, daí eu falava assim, vou pensar. O Rafa mandava depois pra mim, mano, vai ter a live lá, tu tá convidado, tá? Então, tipo, já eram os dois me convidando, como é que eu ia negar? Não podia negar, né? Daí eu vinha, mas tipo assim, eu vejo que foi muito essencial, foi uma grande bênção, porque ali eu constituí amizade, sabe? Ali eu constituí com vocês, né? Com os piá que tava ali, com o próprio Orone, né? Orone, tipo, eu lembro que depois também, foi logo depois das lives que começou a abrir mesmo a igreja ali e tal. Tipo assim, o Johnny chegou pra mim e disse, eu vejo você como uma pessoa em que é esperta e tal, e tudo mais, eu quero você pra mídia e tal. Daí, meu Deus, e eu fiquei pensando assim, eu disse, caraca, será que eu entro? Que é lá controlar? E daí eu vi uma mesona desse tamanho, eu disse, Era cara, como é gigante. que eu vou saber todas essas numeração aqui de botão e tal? Daí eu lembro que eu fui pedir por Rafa, o que tu acha e tal? O Rafa, não, é uma benção servir no ministério, é benção. Daí eu disse pro Johnny num dia de uma campanha de oração, se eu não me engano. Não, Johnny, eu aceito entrar pra mídia e tal. Daí ele disse assim, sim, Orone vai te ensinar. Aí o Orone lá. Que professor. Orone. Ó a foto de uma das lives, hein? Eu, o Rafa, o Joe, você e o Rony. Deus sabe. Então foi muito bom, sabe, esse tempo e tudo mais, porque foi o tempo em que foi a transição que a minha vida ela saiu de uma bagunça que era para um cronograma, vamos dizer assim. Ela saiu de uma bagunça para um cronograma, né? Que daí foi quando eu entendi e tal, me batizei e tudo e, né, o mais importante mesmo para mim foi assim, além, né, da presença do Senhor, que é o mais importante de todos, foi eu constituir amizades verdadeiras, sabe? Porque isso a gente fala, um bom líder, um bom discípulo, uma boa pessoa, ela também precisa de bons amigos. Amém. E eu constituí isso, bons amigos. Isso eu vi quando eu perdi meu pai. Isso eu vi quando eu passei por dificuldades, quando eu precisava sair disso para aquilo e consertar isso e consertar aquilo, eu vi. Então, para mim, foi uma das coisas em que mais valeu a pena. Ver que eu constituí amizades verdadeiras, né? Que tu fala, tu aconselha, se tu precisar tu brigar, tu briga, mas tá ali para te apoiar e para te ajudar. Isso eu sou muito grato por isso, muito Amém. mesmo. Amém. A gente falou de live aqui, também deu tanta saudade daquelas lives da pandemia que eu iniciei uma live aqui no Instagram. Tamo em live. Vamos deixar o pessoal entrar aí. E eu vou continuar gravando. Mas é lindo, né? Tudo que Deus fez, né? Nesse tempo. Como eu falei antes, é muito bom a gente às vezes dar essa pausa, né? A gente parou aqui 7:30 da noite para falar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, né? O que Deus realizou. Eu vou fazer mais vezes isso, porque dá um renovo, né? Porque na caminhada, o perigo da caminhada cristã e daqueles que se envolvem, muitas vezes é entrar numa rotina, né?
por exemplo, vou pegar o meu exemplo, a rotina que eu tenho com louvor, ensaio, louvor, tal, palavra, acaba por um bom tempo virando uma rotina, mas a gente não pode cair na rotina, a gente sempre tem que saber que Deus pode fazer coisas novas, como fez naquele tempo, pode fazer o dobro agora, como o Wesley foi transformado, pode vir um novo jovem que vai ser transformado da mesma maneira, se não mais. Como você foi usado para caminhar com o Wesley, pode ser usado para caminhar com outros, e aí assim vai, né, mano? Então é muito bom a gente relembrar isso. Tem tantas coisas que eu queria puxar, cara. A gente só lembra quando vai conversando, mas assim, sou muito grato a Deus por tudo que a gente já viveu. Com o Rafa mais tempo, o Wesley um pouco tempo depois, mas também já é um bom tempo, né? Já vai para 6 anos praticamente. Então que a gente possa querer viver mais, cara. Eu sei que Deus tem mais. Eu sinto algo assim grande no meu coração, não só pra mim, mas para aqueles que estão do meu lado, sabe? Então eu acho que o que Deus começou lá em 2018 tem algo muito maior ainda pra acontecer, né, Rafão? Tu crê nisso? Amém. Crê? Tu crê nisso, Wes? Eu creio muito. Vocês querem deixar pra galera que nos assiste aí no podcast alguma mensagem em relação a tudo isso que a gente falou? Discipulado, entrega, tempo com Deus, momentos bons, momentos ruins. O que vocês gostariam de deixar aí pra galera? Eu só tenho pra falar, tipo assim, pra você que é discípulo, pra você que é líder também, confie no teu líder, não ache que você é super-herói, não ache que você é uma super-heroína, confie, assim como o Rafa falou, se permita a se dar a abertura e confie, veja a sede, veja a fome, foi o que eu vi no meu líder e ainda hoje vejo no Johnny a sede, a fome, que é isso que faz eu muitas das vezes não parar. Sou humilde em falar isso, porque eu tenho pessoas do meu lado em que me ajudam a eu não parar. Porque, assim como eu falei, a gente também sente dor, a gente é de carne e osso, não são todos os dias em que a gente tá bem. Então você precisa do teu líder para um conselho, para uma abertura. Então confie e avance. Confie e avance, é o segredo. É isso aí. Fala aí, Rafa. É isso aí. Então deixar, né, um adendo sobre essa questão de liderança, né? Que se você que vê esse podcast, você é um líder, ou se você tem um sonho de ser líder, saiba que vale muito a pena. Porque o que Deus acrescenta na tua vida através da liderança é algo que é impagável, imensurável, né? A amizade que eu tenho hoje com o Johnny, com o Wesley, né? Com alguns outros discípulos, é algo que eu não consegui construir lá fora. Eu cheguei na rede de jovens aí com 26 anos, né? Então, hoje, eu com 35, quase 8 anos depois, né? Em 8 anos, eu consegui construir amizades que eu não consegui construir em 26 anos lá fora. Olha só, forte. Então, a liderança é algo que nem o Wesley falou, que ele traz muito isso, né? Traz essas amizades verdadeiras, né? E um amigo verdadeiro, ele vale mais do que um tesouro, né? Porque você tem uma pessoa para contar no momento difícil, é o que conta. Porque hoje, talvez, o que mais tira a vida dos jovens aí é a solidão. Aí ele tem solidão e cai na bebida, cai em velocidade do carro, ou acaba tirando a própria vida, porque às vezes não tem confiança em ninguém para contar de um problema, de uma dificuldade, de uma situação, né? E você ter um amigo verdadeiro que você sabe que pode contar em qualquer situação é algo que não tem preço. É verdade. Amém. Então, obrigado por vocês terem aceitado o convite aí, Wesley pela 10ª vez, o Rafa, terceira vez. Já. Hoje marcou o hat-trick, é a terceira vez aqui no Café com Jesus. Que a gente possa continuar o que Deus começou, né? A palavra nos diz que a boa obra que Ele inicia no nosso coração, Ele é fiel para cumprir até que Ele venha, ou até o final da nossa vida, né? Então, que Ele possa completar essa obra, né? No final da nossa vida a gente possa olhar para trás e falar, tá completo, tá completo. É muito louco a gente pensar que um dia tudo isso vai passar, mas que a gente possa olhar para trás e falar, valeu a pena, o que eu construí aqui é um legado, e agora só vou aproveitar com
com Deus no céu, né? A recompensa. Então é isso, gente, que vocês que nos assistiram possam colocar tudo em prática. Tem o pessoal aqui do Instagram que tá entrando aí na live que eu iniciei. E uma coisa importante, honrem os seus líderes, seus pastores. Obviamente, com o teu tempo, ajudando, se colocando à disposição, que nem o Rafa falou, né? Se colocando na brecha ali para pedir um conselho, para estar junto ou ajudar, enfim. E também, você pode honrar dando um presente pro seu líder aí, pastor. Hoje recebi um presente, vou mostrar até aqui, ó, vou mostrar na live aqui, ó. Ó o presente que eu ganhei hoje dessa benção aqui, ó. Dessa benção aqui chamada Rafa. O Wesley também, nem se fala, né? E tem honrado aí minha vida sempre. Mas não é só sobre presente, também a honra, né? Eu só queria deixar claro isso. Só queria mostrar que a gente se ama em Cristo. Eu sei que pro Rafa dar esse presente não é só tipo, vou dar. Eu sei que tem uma gratidão por trás disso. Não sou merecedor disso, é Deus que merece toda a honra e toda a glória, mas você pode honrar o teu líder, o teu pastor aí que tá junto com você, lutando, orando, fazendo o melhor pela tua vida. Bem. Que eu tenho certeza que teu pastor, teu líder, você que tá nos assistindo, se eu não sou teu pastor, se você tem outro pastor, eu tenho certeza que o teu pastor não faz nada do que ele faz para uma recompensa. Eu não liderei o Rafa lá em 2017 para em 2025 ele me dar um tênis. Jamais. Eu fiz o que eu fiz pelo Rafa, pela vida dele, pela família dele. E isso aqui é só... Vem no combo. Só o combo, né, Rafa? Então é isso. Vamos terminar aí o nosso... Antes da gente terminar, deixa eu contar a resenha. Conta. A resenha desse tênis aí. Quem anda próximo do Johnny sabe que ele gosta muito da Vans, né? Vou mostrar pro pessoal da live aqui. E eu fui para Curitiba, lá tem uma loja que eu gosto muito de comprar, eles têm muita coisa da Vans lá e tem muitas opções e eu gosto de comprar lá. E eu tinha no meu coração de honrar a vida do Johnny, né, por tudo que ele fez na minha vida, pelo que ele diz, pelo amor que a gente tem entre nós, um amor de irmãos, né, e eu chegando lá eu fiquei com uma dúvida muito grande, porque... era um presente que eu queria dar e eu queria agradar a ele, agradar o gosto dele, e eu fiquei, será que isso, será que aquilo e tal, e daí eu disse, agora, como que eu vou saber o que eu faço, o que eu compro, né? Aí eu tive a ajuda da esposa dele, da mãe dele para saber o número e daí eu disse, agora, o modelo, e eu tava quase trazendo outro, aí eu comecei a conversar com o Wesley, daí eu chamei o Wesley e parece que ele tava esperando eu mandar a mensagem, porque eu tava dentro da loja, tipo, eu não podia esperar. Se ele não respondesse, ia passar, sim, né? E ele disse, não, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa foto que tu me mandou, eu vou mandar pra ele e vou dizer que eu tô comprando um tênis, vou dizer o que ele acha. E daí eu disse, top, mano, manda. E daí ele me mandou um print. Ó, ele respondeu. Daí eu disse, não, é esse aqui mesmo. Amém. Eu lembro que eu falei pro Rafa assim, Rafa, porque tipo assim, a gente também lembra que não podia esperar, que vai que ele respondesse e tal, que é corrido nossos dias, né, e tal. Daí eu disse assim, Rafa, na dúvida, leva o preto. Eu disse assim, o preto é o básico, ele é o mesmo gosto, ele vai amar, o preto é o básico. E eu gostei do preto. Né? E daí, a hora que ele mandou, que eu mandei o print pro Rafa, eu mandei embaixo, lacrei, Rafa, eu falei. Amém. Eu agradeço de coração. Ainda ele me mandou, baita compra, né? Eu mandei mesmo pra ele. Eu agradeço de coração o presente, mas principalmente a vida de vocês, por a gente estar andando aí 8 anos, 6 anos quase juntos. E que a gente possa crescer muito mais ainda juntos com Deus, né? Em nome de Jesus. Amém. Vocês têm que conhecer a nossa frase aí do canal para finalizar, né? Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus, tá? Então nós vamos olhar para aquela câmera lá. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Vamos lá. 3, 2, 1. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe com alguém esse podcast. Deus abençoe. Obrigado, galerinha. Isso aí.